a origem do espaço e do tempo. Bom, isso não é tão novo. A teoria do Big Bang, que se consolidou em meados do século passado, ela já apontava para isso, que provavelmente há uma origem do espaço e do tempo, que são as dimensões relacionadas à matéria e energia, né? Então, a gente pode perceber que assim, as fases que surgiram no início do universo, elas estão relacionadas ao surgimento das próprias dimensões que medem elas mesmas, né, essas fases. Quer dizer, você tem a origem de uma coisa. Quer dizer, aparentemente, matéria, energia, espaço e tempo não existem de toda eternidade. O que nos leva a perguntar, então, o que as causou? Né? Elas não podem ter causado a si mesmas, né? Uma causalidade de mesmo nível, né? A matéria causando a si mesmo soa como algo absurdo para quem tem a intuição levemente desperta, né? Quer dizer, a matéria causa a si mesmo dá uma ideia de universos cíclicos de mesma espécie, matéria e energia, espaço e tempo. Que tédio! Nunca chegar a lugar nenhum. Variar em 15 mil vezes, né, 15 mil variações, mas jamais chegar a algo que vá além do espaço e tempo. Soa muito infernal, né? Soa uma condenação. Soa que não existe um fim para esse tipo de modo de ser. Quem tem o espírito levemente desperto já percebe a potência e a veracidade das palavras que estão sendo proferidas aqui. Quem ainda não tem o espírito minimamente desperto vai querer provas, vai falar que pode ser que seja assim mesmo, infelizmente, tudo mais. Bom, essa exposição aqui é destinada ao futuro, né? Como tudo o que eu venho fazendo. Mas existem pessoas que já estão vivendo esse futuro e já estão trabalhando em prol desse futuro, que expressa a transição da humanidade rumo a um estado muito mais livre, evoluído, poderoso. Então, sem delongas, né, vamos entrar um pouco nesse capítulo e falar sobre ele, a gênese do espaço e do tempo. Então aqui a gente tem um modelo, né, uma figurinha bem simplificada do modelo do Big Bang. Entendam o que está fora da região desse sino como um nada do ponto de vista do nosso universo físico, né? Mas com certeza deve haver alguma coisa, mesmo que essa coisa não seja física, não tenha natureza, né, física, deve haver alguma coisa que causou o início desse processo evolutivo que a gente está vivendo já há 14 bilhões de anos, né? Deve haver alguma causa para isso. E essa causa não pode se encontrar dentro das próprias coisas aqui. É preciso alguma causa muito mais poderosa do que o que a gente possa imaginar com a nossa mente racional. Bom, daí então, a gente precisa se lembrar dessa lei única que aponta para o monismo, né? Olha só, essa evolução das dimensões, ela obedece à matriz de transformismo universal. Percebam isso. Tudo está sujeito aos movimentos fenomênicos, aos motofenomênicos, inclusive essa evolução dimensional, que é uma expressão de medida das fases matéria, energia, espírito e etc., né? Para o mais e para o menos. Então o TTMF é muito poderoso no sentido de conseguir permitir a leitura de todos os desenvolvimentos sobre uma matriz universal. Isso não significa que a aparência vá ser exatamente como aquela espiral, porque existem vários aspectos que nos cegam
para essa realidade mais profunda, né? Então a gente precisa também tomar cuidado com isso. E cada unidade, cada individuação, ela é trifásica, né? Tudo é trifásico nesse universo, né? A ciência está chegando a essas conclusões, né? Matéria, mente, espírito, ou matéria, energia, espírito, corpo, mente, espírito, ou corpo, alma, espírito, ou corpo, mente, alma, né? As palavras aqui vão depender do que cada pessoa entende por elas. Mas é engraçado perceber como elas classificam de forma trina as coisas, né? Na filosofia a gente vê isso, em todas as religiões a gente vê isso claramente. A ciência tem feito isso, apesar de não de forma consciente, e hoje em dia está chegando a essas conclusões. De novo, eu vou colocar aqui nas descrições artigos de proeminentes cientistas que estão trabalhando com essa ideia, né, da tripartição da realidade, né, das unidades fenomênicas. Então, as coisas que eu estou falando aqui não é porque eu quero que seja assim nem nada. Tudo aqui, né, à medida que eu vou vivendo minha vida e percebendo, estudando, lendo artigos e elaborando as coisas, eu vou percebendo que o mundo está caminhando, né? Aliás, a vanguarda do mundo, né? E o mundo em geral, de forma bem consciente, está caminhando para se encaixar perfeitamente como uma luva nas realidades desfraudadas aqui por sua voz, né? Através do brilhantismo de Ubaldi há 90 anos. Né? Coisa já foi revelada há 90 anos e o mundo está começando a descobrir, começando a arranhar esses aspectos aqui. Né? E eu vou colocar várias referências à medida que eu for progredindo. Né? Bom, o importante aqui é perceber isso aqui. O que é a evolução? A evolução é a dimensão do infinito, né? Quer dizer, a evolução é aquela linha vertical que rasga, né? Rasga e ao mesmo tempo unifica todos os níveis evolutivos e, por tabela, todas as dimensões que existem no que a gente denomina por antissistema. É como se tivesse os vários níveis evolutivos e cada conjunto deles relacionado a um universo, com suas tríades dimensional, e a evolução é algo que vai rasgando por todos eles. Isso até nos dá a ideia da cruz, né? Que a gente tem o nosso nível de vida horizontal perpassado pela evolução, né? Só que com vários níveis. Tem até algumas... A religião, né? Os ortodoxos, né? Rússia, na Grécia, tem o símbolo da cruz dele, é uma linha reta e 2 ou 3 linhas horizontais de um pouco menor comprimento. Né? É engraçado o simbolismo adquirir esse tipo, né, de forma, né, o simbolismo ser desse tipo. Né? A própria cruz, por mais que assim, a gente aqui, né, eu mesmo não sou praticante de nenhuma religião, tenho muitas críticas, né, a todas as religiões, especialmente ao catolicismo, mas a gente não consegue fugir, né, desse conceito da cruz, né? Ele traduz algo muito profundo, né? Que até é científico, se a gente for ver num grau de profundidade que eu denomino como insano, né, para a mentalidade comum, que pode ser uma mentalidade muito estudada até, né, esclarecida. Então, assim, a gente não consegue fugir de certas coisas que a gente acabou ignorando porque uma implementação chula delas nos deu o aspecto de que aquilo é algo que deve ser jogado no lixo. Né? Mas, na verdade, existem coisas mais profundas nessa história toda. Né? Não que a gente deva se tornar crente e tudo mais, mas a gente não pode jogar, né, todas as coisas que as outros curralzinhos estão exercitando de maneira viciosa só porque eles estão viciando num aspecto da realidade. Né? A gente tem que pegar a coisa e entender de uma maneira mais profunda. Senão, você não consegue fazer progresso na sua vida pessoal, na sua vida profissional
e no entendimento que você tem dessa realidade. Né? Realidade aqui eu sempre digo com R maiúsculo. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. No próximo vídeo eu vou falar um pouco a respeito dessa progressão de fases. Bom, a gente se vê lá.